Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foram as minhas leituras do mês de março. Gente, eu fiz 6 leituras durante o mês de março, incluindo livros de projetos ou livro para o desafio do mês. E li 2 da tag, porque um foi escolhido no Clube Entre Suspenses como livro do mês. E eu fiquei bem contente, né? Porque eu já risquei um da tag da lista que eu estava em dívida. Porque como eu já comentei com vocês algumas vezes, estou atrasada com as minhas leituras da caixinha da tag Inéditos. Mas então bora lá que eu vou contar um pouco sobre cada um desses livros aqui nesse vídeo para vocês. Já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. Seja muito bem-vindo. E já me conta aqui nos comentários como que foi o mês de março no quesito leituras para vocês, se vocês conseguiram ler bastante, se não foi tão produtivo assim. Me conta os livros que vocês leram, o favorito do mês de vocês, que eu adoro saber, adoro conversar com vocês aqui nos comentários. E bora lá! Começando por Desespero, que se encaixa em 2 projetos, como eu já tinha falado para vocês antes, tanto o projeto do Stephen King quanto o projeto Lendo Calhamaços. Fiz essa leitura durante os meses de fevereiro e março. Foi uma leitura bem tranquila, gente. Foi um calhamaço fácil de ler do Stephen King. Às vezes o King, ele entra, né, em seus devaneios, como eu sempre comento com vocês, principalmente nos calhamaços, né? Às vezes ele dá aquela enroladinha básica, mas eu não encontrei tanto isso aqui nesse livro. Eu achei que ele foi mais direto ao ponto. Teve uma parte ou outra que ele prolongou, mas assim, de modo geral, achei a leitura bem fluida. Desespero, ele tem esse título por causa do nome da cidade, que é Desespero. Mas mesmo se a cidade não se chamasse Desespero, o título se encaixaria aqui muito bem. Porque a gente vai ter um grupo de personagens que eles são parados numa estrada por um policial. E esse policial leva essas pessoas até a cidade de Desespero e deixa eles enclausurados ali, prende essas pessoas. E a gente vai ver então esses personagens tentando descobrir o que está acontecendo ali naquela cidade, com esse policial e com as outras pessoas. Aparentemente a cidade parece que está vazia. Onde foram parar aquelas pessoas, né? O que aconteceu com todo mundo? E a gente vai ver então esses personagens tentando descobrir essas coisas. E rola bastante tensão, né? Conforme eles vão descobrindo, eles começam a ter, né? Começam a ficar com medo de acontecer algo com eles, enfim. Como eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, as novidades do mês de março, eu comprei Os Justiceiros, que foi escrito como Richard Bachman, né, do Stephen King, e que parece ter ligação aqui, porque se encaixa, o desenho da capa, né, se encaixa, e eu acho que a história se passa antes de Desespero. Eu vou ler esse mês de abril e comento com vocês qual que é a conexão com essa história. Ele poderia até se encaixar num terror sobrenatural por causa dessa tensão, né, durante a leitura e às vezes os personagens ali com um pavor do que poderia acontecer com eles. Mas eu acho que, na minha opinião, ele se encaixa melhor como suspense, um suspense sobrenatural, porque fica, né, aquele mistério de o que está acontecendo ali na cidade de Desespero e se todos vão conseguir escapar vivos dali, enfim. Acho que se encaixa mais num suspense. E eu recomendo, gente. Recomendo para vocês. Se vocês já leram, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa história aqui do King. Um da tag Inéditos que eu li foi a primeira leitura fora o calhamaço, né? Porque o calhamaço eu leio um pouquinho por dia. Mas o primeiro livro que eu peguei no mês para ler foi A Conspiração do Violino, do Brendan Slocumb. E, gente, aqui nesse livro, deixa eu confirmar o nome do personagem que eu esqueci. O Ray. O Ray, ele é um jovem que ele adora tocar violino, só que a sua família, ninguém em sua volta o estimula, né? Acredita que ele seria capaz de alcançar um patamar muito alto, né? Seguindo essa profissão. Porque ele é um jovem negro e, infelizmente, não se via, né? Muitos
violinistas, muitos musicistas chegando longe, né, sendo reconhecidos, enfim. E aí, então, nem a própria mãe estimulava ou acreditava nele, apesar dele ser um violinista muito bom. E só tinha uma pessoa que sempre acreditou nele, sempre falou para ele seguir em frente, acreditar que ele conseguiria, que é a sua avó. Inclusive, ela deixou de herança para ele um violino que foi do avô dela e que depois ele descobriu que esse violino valia milhões de dólares. Inclusive, ele acabou sendo roubado. Ele estava hospedado ali num hotel em Nova York e quando ele voltou para casa, que ele abriu o estojo do violino, ele encontrou um tênis All-Star com um recado pedindo uma recompensa por esse violino. E aí então a gente tem aqui esse mistério em segundo plano, né? Não é, o livro não é um suspense, mas segue com esse mistério até o final do livro sobre o que poderia ter acontecido com esse violino, quem poderia ter roubado, né? Mas eu acho que a temática principal aqui, o que fala muito aqui no livro, tem essa parte da música, que é muito presente. Eu marquei aqui, tem bastante partes marcadas, não sei se vai dar pra ver porque tá em amarelo as flags, mas muitas músicas sendo citadas aqui. Então, assim, para quem gosta de violino, para quem gosta de música, para quem gosta de espetáculos, enfim, eu acho que vai gostar bastante dessa parte. Mas eu acho que para quem não curte tanto, talvez ache um pouco demais, porque assim, são muitas músicas sendo citadas várias vezes, quando ele vai tocar, quando ele vai se apresentar. Então, não sei, pode se tornar algo cansativo pela presença ser muito grande. E também mostra, né, fala sobre você acreditar no seu potencial, não desistir dos seus sonhos, persistir, lutar para conseguir, né? Isso também está bastante presente aqui. E claro, o racismo, gente. Esse tema está muito presente aqui. Inclusive, o autor, ele fala que algumas coisas, algumas situações pelas quais o Ray passa aqui no livro, ele próprio passou. E por isso que ele colocou aqui na vida do personagem. Então ele tem infelizmente, né, ele passou por essa experiência negativa em sua vida. Tem muitas situações racistas aqui. Infelizmente, o Ray passa por situações bem tristes, bem constrangedoras por causa da cor da sua pele. Então, eu acho que essas temáticas são as principais aqui no livro e o mistério pelo roubo fica em segundo plano. Gente, achei um bom livro, recomendo a leitura para vocês. Gostei da escrita do autor, da narrativa, mas acho que esse excesso de menções às músicas, sabe? De citar a todo momento. E olha que eu gosto bastante, eu marquei para eu procurar, né, depois para ver qual música que é. Eu gosto bastante, acho muito bonitas as apresentações, né, concertos, enfim. Mas eu acho que foi um pouquinho demais no livro e também a transformação do personagem eu não curti tanto assim. O ponto alto aqui do livro foi durante as apresentações, como ele se sentia durante as apresentações, o que ele falava, porque tudo se transformava para ele. Quando ele tocava, ele parecia que estava em outro lugar, ele enxergava outras cores, ele enxergava, sabe? Isso daí eu achei o ponto alto da história. Eu achei muito interessante. Mas achei que ele se transformou um pouco do início do livro para o final. Tiveram algumas coisas assim que eu não curti. Por isso eu acabei dando 3,5 estrelas para ele. E eu não tenho certeza, mas durante o vídeo que eu tava vendo lá no Goodreads, as listas de cada ano, se eu tinha lido, né, um livro de cada ano da minha vida, eu passei por um livro que era do Brandon Slocum, que falava alguma coisa do violino, que eu até comentei com vocês que eu achava que era esse daqui, mas era outro título. Então eu não sei se há uma continuação, mas vou procurar saber depois, e aí comento com vocês lá no Instagram. Mas assim, é um bom livro, mas não foi o melhor pra mim. Outro livro da Tag
foi Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Esse daqui foi o livro escolhido para a leitura do Clube Entre Suspenses no mês de março. E, gente, eu achei esse suspense muito bom. A narrativa da autora, ela conta a história de trás para frente. Porque o que acontece? A mãe, ela tá ali esperando o filho chegar, né? O filho tem 18 anos, só que ele tá demorando um pouco para chegar, ela fica um pouco preocupada, então ela fica de olho ali na rua, né, à espera dele, e ela acaba testemunhando ele matando uma pessoa, matando um homem. E aí ela fica desesperada, fica se questionando por que ele fez isso, né? Ela nunca pensaria que o filho seria capaz de matar alguém. E quando ela dorme naquela noite, ela acaba acordando no mesmo dia, né? No dia anterior. Então, o crime ainda não tinha acontecido. E ela começa a olhar de outros ângulos, para ver se ela descobre alguma coisa, para tentar impedir o crime, né? E aí, cada noite em que ela dorme, o dia seguinte, ela acorda cada vez mais para trás no tempo. Vai voltando 2 dias, uma semana, um mês, enfim. Vai voltando para, né, ao que tudo indica, tentar entender o que motivou o filho ter feito isso ou tentar impedir. Eu achei essa narrativa espetacular, gente. Eu achei incrível a autora colocar ela voltando no tempo. E uma coisa legal é que a gente vê que, conforme ela volta, a gente vai recebendo novas informações e as coisas vão se encaixando. O que aconteceu em determinado momento, talvez a gente não entendesse por que foi dito aquilo, qual a importância, mas depois a autora conseguiu responder todas as questões direitinho, assim, tudo que ela foi falando foi fazendo sentido. E eu gostei muito dos plots desse livro. Tem um específico que é muito legal, tem um plot aqui muito bom. Eu acabei descobrindo, gente, os plots antes, mas nem por isso eu achei o livro ruim, só porque eu descobri o plot. Eu nunca tiro a nota do livro porque eu descobri o que vai acontecer. Eu acho que se o plot for bom, como foi o caso aqui do livro, eu acho que, né, tem que dar méritos para a autora, né? Então, achei muito bom e recomendo, gente, que vocês leiam. Eu acabei tirando um pouquinho de nota por causa do final, que eu não curti tanto. Na verdade, não é que eu achei o final ruim, é que eu esperava outra coisa. E aí, quando foi diferente, eu pensei, mas talvez se fosse da forma como eu imaginei, poderia ter sido um pouco melhor. Mas recomendo, gente. Eu achei um ótimo suspense. E assim, o ponto alto do livro foi a narrativa de trás pra frente. Isso pra mim foi incrível. Os plots. Eu achei os plots também muito bons. Mais um suspense aqui. Eu Vou Te Encontrar, do Harlan Coben, que foi o lançamento mais recente do autor, né? Lançou dia 7 de março aqui no Brasil. E eu já fiz a leitura, lógico, corri para comprar, para gravar o vlog de lançamento aqui pro canal, que inclusive está disponível aqui no canal, caso você ainda não tenha assistido, vou deixar o link nos cards. Lá eu comento bem mais detalhado, vocês vão ver as teorias que eu criei, a minha experiência de leitura, né, no decorrer aí do livro. Então não vou me ater muito à minha opinião, mas vou falar aqui que o livro é a respeito de um pai que acorda assim no meio da madrugada e descobre, né, vê que o seu filho está morto e ele acaba levando culpa por esse assassinato, né? A polícia chega lá e vê que há muitas provas contra ele e ele acaba indo preso. Só que 5 anos depois, a sua ex-cunhada leva uma foto para ele na delegacia mostrando uma criança ao fundo que é muito igual ao Matthew, que é o nome do filho dele. E aí ele fica pensando, então talvez o meu filho esteja vivo, né? Talvez ele não tenha morrido naquela noite. E então ele quer dar um jeito de escapar ali da prisão, de encontrar o filho e de provar que, na verdade, ele é inocente. Gente,
A escrita do autor, eu sempre comento com vocês, é sempre uma delícia ler um livro dele, é sempre muito leve o livro, você é um vira-páginas, você faz a leitura muito rápido, porque, bom, vocês sabem, né? Eu sou muito suspeita em comentar sobre os livros do Harlan Coben. Apesar de eu não ter achado que essa daqui foi a melhor história que ele já criou, eu achei a premissa muito interessante, mas o desenvolvimento da história eu achei que poderia ter sido melhor. Achei que em determinadas partes o autor poderia ter feito diferente, poderia ter colocado mais coisas em determinadas situações ali, mais ação do protagonista. Enfim, vão assistir o meu vlog para ver direitinho a minha opinião, né? O que eu achei ao final da leitura. E as minhas teorias, né? Conforme eu fui criando. Vocês sabem que eu crio muitas teorias, né, gente? Então, vão lá conferir. Mais um suspense. Gente, eu acho que eu só li suspense, tirando a conspiração do violino. Esse mês foi praticamente só de suspense. No projeto da Agatha Christie, a gente leu Assassinato no Campo de Golfe, que é mais uma história com o Hercule Poirot, que é o detetive belga, né, que está presente em muitos dos livros da autora. E aqui ele recebe uma carta pedindo ajuda, né, do senhor Renaud. Ele pede os serviços do Poirot, só que quando ele chega na casa desse senhor, ele descobre que esse senhor está morto, acabou de ser assassinado ali naquela noite. Então ele não chegou a tempo de descobrir o que ele queria do Hercule Poirot. Então ele começa a investigar, né, o que está por trás ali, né, da morte, quem foi que matou e o motivo, enfim, quem está envolvido no crime. E a gente acompanha ele e o seu amigo Hastings, que é quem narra a história. E, gente, ele foi motivo de muita risada no grupo de discussão do projeto, porque a gente falou muito desse Hastings durante a conversa. Deu muita raiva dele nesse livro. Muita coisa incomodou pelo seu comportamento, por algumas atitudes impensadas do que ele fez, sabe? Olha, ele precisa aprender muito com o Hercule Poirot. Mas, enfim, é legal ver, principalmente nesse livro deu pra ver bastante, né, sobre a amizade dos dois. É muito interessante enxergar como o Hercule Poirot trata ele. E no fim de tudo também, como que é... Que o Hastings, ele sente bastante orgulho, né, do amigo, de como ele descobre esses crimes, né. Ele fica maravilhado, como você descobriu, né? Como você chegou a essa conclusão. Então, assim, é muito interessante ver essa dupla. E assim como o Watson e o Sherlock Holmes, sabe? Eu acho muito interessante. Então, eu achei uma boa história. Eu dei 4 estrelas para esse daqui. E também recomendo. Outro livro que eu li, mas dessa vez foi na versão digital, então vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. É Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Mais um suspense aí. E, gente, mais um caso, porque assim, eu falo para vocês que esse autor, ele escreve livros com temáticas delicadas, ele sempre coloca alguma temática delicada em cada livro dele. Nesse daqui vai envolver abuso, né? Abuso sexual e assassinato, violência, enfim. Então, fica aqui já um alerta de gatilho. Para quem for mais sensível com esses temas, é melhor não ler. Porque principalmente no comecinho do livro, quando a gente vê o que acontece com a família da personagem, principalmente essa parte envolve bastante violência, então são cenas pesadas ali naquele comecinho. Mas então a gente vai acompanhar a Victoria. Ela, no comecinho do livro, está com 4 anos e a sua família foi brutalmente assassinada e só ela sobreviveu. Mas ela acabou ficando bem traumatizada pelo que aconteceu com ela no passado e ela não consegue se relacionar direito, né, com as pessoas. Ela é muito desconfiada, ela não consegue confiar, né, não consegue fazer uma amizade, enfim. E a gente acompanha ela 20 anos após ter acontecido os assassinatos na casa dela. E quando ela começa a desconfiar de que o assassino ali da sua família está de olho nela
novamente. Algumas coisas começam a acontecer, né, ali na casa dela, com ela, enfim, que ela começa a desconfiar que ele está de volta e fica com bastante medo, sem saber em quem ela pode confiar. E a gente acompanha, então, vê. Ela é cercada por algumas pessoas que deixam a gente muito na dúvida. Qual deles pode não ser tão confiável assim, sabe? Será que ela pode acreditar em cada um daqueles ali? Há principalmente 3 personagens que estão sempre ali com ela, que deixa a gente assim, na dúvida de que possa ser esse assassino de volta na vida dela. Enfim, gente, muito bom o livro. E o plot também dele, os plots, né, também são muito bons. Não consegui descobrir. Cheguei no final tendo certeza, né, desconfiando de uma pessoa. Inclusive, gravei vlog, mas já já ele entra aqui no canal. Desconfiei de uma pessoa praticamente o livro inteiro. E, na verdade, gente, o autor surpreendeu muito no final. Achei o suspense muito bom mesmo. Recomendo para quem não se importar, né, não for sensível para essas temáticas que eu falei no início. Mas assim, eu acho que foi o melhor livro do autor até o momento que eu li. Eu já li, esse daqui é o 4º que eu já li dele. E acho que esse daqui é o melhor. E, gente, essas foram as leituras, então, que eu fiz no mês de março. Aqui os livros físicos e mais Uma Mulher no Escuro. Acho que, de todos eles, a minha leitura favorita, qual que eu coloco? Eu ficaria entre Uma Mulher no Escuro e Lugar Errado, Hora Errada. Acho que foram ótimos suspenses, que me prenderam muito, com plots muito bons. Mas talvez, pelo final, eu acho que Uma Mulher no Escuro ainda ganha de Lugar Errado, Hora Errada. Acho que então fica como sendo a minha leitura favorita de março, Uma Mulher no Escuro do Rafael Montes, e que foi a minha leitura do desafio, né, que era ler um livro cujo título tinha a palavra mulher. Então, foi a minha escolha do mês. Me conta aqui nos comentários qual foi, se vocês estão participando desse desafio, né? Qual foi a escolha de vocês para esse mês? E se vocês acham que fizeram uma boa escolha, se vocês gostaram da sua leitura. Eu gostei bastante, foi uma ótima escolha e deixo aqui a minha recomendação. Então é isso, gente. Se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui, se vocês têm outra opinião, uma opinião diferente do que eu falei, deixa aqui tudo nos comentários. Se vocês compartilham da mesma opinião também, vamos conversar a respeito desses livros. E não deixe de me contar sobre as leituras de vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente.